O sol escaldante de Goiânia castigava o asfalto naquela tarde de sábado. Leonardo ajustou os óculos escuros enquanto seu motorista dirigia pela Avenida 85, uma das principais artérias da capital goiana. Mesmo com o ar-condicionado no máximo, o cantor sentia o calor do cerrado penetrar pelas janelas escurecidas da SUV preta. "Quanto tempo falta para chegar ao estúdio, Marcão?" perguntou Leonardo, checando o relógio de pulso dourado. "Menos de 10 minutos, patrão. O trânsito tá tranquilo hoje." Leonardo assentiu, recostando-se no banco de couro. Aos 61 anos, carregava no rosto as marcas de uma vida intensa. Os sulcos profundos ao redor dos olhos denunciavam as muitas noites de shows, as risadas com os amigos e também as lágrimas pela perda do irmão Leandro há tanto tempo. Seus cabelos grisalhos, sempre bem aparados, combinavam com a barba bem cuidada que lhe conferia um ar de maturidade sem perder o charme que o caracterizava. A entrevista para o programa Fala Brasil não estava inicialmente em sua agenda. Seu empresário, Newton, havia insistido. "É uma boa oportunidade, Léo. O programa tem audiência nacional e você pode falar sobre o novo DVD, o show de aniversário, e o Décio Pitinini vai estar lá." O nome causou um solavanco em suas memórias. Décio Pitinini. O jornalista veterano, conhecido por seu estilo direto e, muitas vezes, ácido. Leonardo lembrava-se bem do último encontro, há quase 8 anos, quando Pitinini o havia criticado duramente em um programa de rádio após um show em São Paulo. "Esse Leonardo não canta mais como antigamente. É só fama e dinheiro agora. A voz já não é a mesma." As palavras haviam doído, principalmente porque Leonardo, em seu íntimo, questionava-se sobre isso ocasionalmente. Será que ainda cantava com a mesma paixão? Será que os anos de estrada haviam cobrado um preço alto demais em seu talento? "Chegamos, patrão", anunciou Marcão, interrompendo seus pensamentos. O estúdio da TV regional ficava em um prédio moderno no setor Bueno. Leonardo ajeitou a camisa social azul marinho e passou as mãos pelos cabelos antes de descer do carro. Alguns fãs o reconheceram imediatamente, pedindo fotos e autógrafos que ele gentilmente concedeu, com o sorriso característico que o tornara um dos rostos mais queridos da música sertaneja brasileira. No interior do prédio, o ar-condicionado proporcionava um alívio bem-vindo. Uma produtora jovem, com um tablet na mão, veio recebê-lo. "Senhor Leonardo, que honra tê-lo aqui. Sou a Débora, produtora do programa. O senhor pode me acompanhar?" "Vamos para a sala de maquiagem primeiro, depois para o camarim, e em cerca de 40 minutos entramos no ar." Leonardo a seguiu pelos corredores do estúdio, cumprimentando funcionários que o reconheciam. Na sala de maquiagem, enquanto uma profissional retocava seu rosto para as câmeras, ele viu pelo espelho uma figura familiar entrando na sala. Décio Pitinini, aos 75 anos, mantinha a postura ereta e o olhar perspicaz que o fizera famoso. Seus cabelos completamente brancos e o terno impecável reforçavam sua imagem de jornalista respeitado. Ao ver Leonardo, hesitou por um instante na porta. "Leonardo", disse Décio com um aceno de cabeça, a voz grave preenchendo o ambiente. "Faz tempo." "Pois é, Décio, bastante tempo", respondeu Leonardo, sentindo um misto de apreensão e curiosidade. O que o veterano jornalista teria preparado para hoje? A maquiadora terminou seu trabalho e Leonardo levantou-se da cadeira. Ao passar por Décio, o jornalista colocou a mão em seu ombro. "Vamos ter uma boa conversa hoje", disse, com um sorriso enigmático. Leonardo apenas assentiu, dirigindo-se ao camarim para aguardar o início do programa. Pela janela, podia ver o céu de Goiânia começando a tingir-se com as cores do entardecer, enquanto em sua mente ecoavam as antigas palavras de Pitinini: "Você não canta mais nada." Seria hoje o dia de ajustar as contas com o passado? O camarim era confortável, mas Leonardo sentia-se inquieto. Checou o celular.
3 mensagens de Poliana, sua esposa, desejando boa sorte, e várias notificações das redes sociais anunciando sua participação no programa. Tomou-lhe um gole de água enquanto olhava para o cartaz promocional do Fala Brasil na parede, rostos sorridentes dos apresentadores, incluindo o semblante sério de Décio Pitinini no canto direito. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Pode entrar", disse Leonardo. Newton, seu empresário há mais de 20 anos, entrou com o semblante preocupado que Leonardo conhecia bem. Baixo e atarracado, com os cabelos ralos penteados cuidadosamente para disfarçar a calvície, Newton era o oposto físico do cantor, mas compensava com uma energia e sagacidade incomparáveis. "E aí, Léo? Tudo tranquilo? Já viu Pitinini por aí? Ele parecia, sei lá, pensativo." Leonardo deu de ombros, mas a tensão era evidente em seus gestos. "Vou fazer o que sempre faço, Newton. Ser eu mesmo. Se ele vier com alguma provocação, a gente lida na hora." Newton sentou-se em uma cadeira próxima, tamborilando os dedos no joelho. "Sabe que não é bem assim. Aquela história de 8 anos atrás circulou muito. Leonardo não canta mais nada. Isso pegou mal, e agora com as redes sociais, qualquer faísca vira um incêndio em segundos." Leonardo fechou os olhos por um momento. Lembrou-se de como aquela crítica o afetara. Não pelas palavras em si, já estava acostumado a críticas ao longo de sua carreira, mas porque elas vieram num momento em que ele próprio lutava contra suas inseguranças. Após a morte de Leandro, seu irmão e parceiro musical, Leonardo havia encontrado forças para seguir em carreira solo. Foram anos difíceis, de reinvenção e luto. Quando finalmente sentia que havia encontrado seu caminho novamente, vieram as palavras de Pitinini, jogando dúvidas sobre seu talento e dedicação. "Léo, você tá me ouvindo?" A voz de Newton o trouxe de volta. Tô sim. Olha, não se preocupa. Vou lá, falo do DVD novo, do show de aniversário, tudo na boa." Newton não parecia convencido. "E se ele tocar no assunto?" Leonardo levantou-se, ajustando o cinto da calça jeans. "Se ele tocar no assunto, eu respondo. Simples assim. Já tô velho demais para ficar fugindo de perguntas difíceis." Uma produtora bateu à porta, anunciando que faltavam 5 minutos para Leonardo entrar no ar. Newton deu um tapinha nas costas do amigo. "Boa sorte lá. Vou ficar assistindo dos bastidores." Sozinho novamente, Leonardo pegou o celular e abriu uma foto antiga. Ele e Leandro, jovens e sorridentes, no início da carreira. "Me dá uma força aí de cima, mano", sussurrou para a imagem. Seguindo a produtora pelos corredores, Leonardo sentiu o familiar frio na barriga que sempre precedia apresentações importantes. Não importava quantos shows, quantas entrevistas, quantos fãs, aquela sensação nunca o abandonava completamente. O estúdio era menor do que parecia na televisão, mas impecavelmente organizado. Luzes brilhantes, câmeras estrategicamente posicionadas, uma pequena plateia ao fundo. Os apresentadores, um jovem casal que Leonardo reconheceu vagamente, sorriram ao vê-lo. "Nosso convidado especial está chegando. Leonardo, uma honra tê-lo conosco", anunciou a apresentadora, uma mulher loira nos seus 30 e poucos anos. Leonardo cumprimentou os apresentadores e, por fim, Décio Pitinini, que ocupava uma cadeira mais afastada, como um comentarista especial do programa. O aperto de mão foi firme, o olhar direto. "Tudo bem, Décio?" "Tudo ótimo, Leonardo." Ansioso para a nossa conversa. As câmeras começaram a rodar. A apresentadora fez a introdução do programa, destacando a presença ilustre do embaixador da música sertaneja. Leonardo sorriu, respondendo às perguntas iniciais sobre sua carreira, sobre o novo trabalho, sobre como a música sertaneja havia evoluído nas últimas décadas. Então, após cerca de 15 minutos de conversa amena, veio o momento que Leonardo secretamente aguardava. A apresentadora virou-se para Décio Pitinini. "Décio,
Você que acompanha a carreira do Leonardo há tantos anos, o que acha dessa nova fase? O estúdio pareceu silenciar. A plateia, os câmeras, os apresentadores, todos pareciam prender a respiração. Décio ajeitou-se na cadeira, o olhar fixo em Leonardo. Sabe, Leonardo, começou ele, sua voz pausada e grave. Há cerca de 8 anos, eu disse algo sobre você que repercutiu bastante. Leonardo assentiu, mantendo o semblante calmo, embora seu coração acelerasse. Eu disse que você não cantava mais nada. O silêncio no estúdio era palpável. Leonardo sentiu o peso daquelas palavras novamente, mas desta vez, de alguma forma, elas pareciam diferentes. E hoje, continuou Décio, quero dizer algo publicamente. O silêncio no estúdio era como uma corda esticada ao máximo, prestes a romper-se. Leonardo manteve os olhos fixos em Décio Pitinini, que parecia escolher cuidadosamente suas próximas palavras. Nos bastidores, Newton mordia o lábio, tenso. Leonardo, começou Décio, a voz grave e clara. Quando eu disse aquilo há 8 anos, estava passando por um momento pessoal complicado. Esta não era a direção que Leonardo esperava. O jornalista, sempre tão incisivo, parecia agora quase vulnerável. Minha esposa, Clarice, estava muito doente na época. Um câncer terminal. E eu, bem, estava amargo, criticando tudo e todos. A plateia permanecia em silêncio absoluto. As câmeras captavam cada expressão, cada movimento. Leonardo percebeu uma mudança no olhar de Décio. Não era mais o jornalista implacável, mas um homem que carregava seu próprio fardo. Mas isso não justifica o que eu disse, continuou Pitinini, porque estava errado, tecnicamente errado. Leonardo inclinou-se ligeiramente para a frente em sua cadeira. A apresentadora, sentindo o momento delicado, manteve-se quieta, permitindo que a conversa fluísse naturalmente. Errado como Décio? Perguntou Leonardo, a voz calma, mas firme. Errado porque você nunca parou de cantar com alma, Leonardo. E isso é o que importa na música, não é? A técnica é fundamental, claro, mas sem alma. Décio fez um gesto com as mãos, como se deixasse algo escapar entre os dedos. Sem alma, não há música verdadeira. O estúdio permanecia em silêncio, todos absorvidos pela intensidade do momento. Leonardo sentiu um nó na garganta, mas manteve a compostura. Quando perdemos alguém, continuou Décio, algo em nós muda para sempre. Eu perdi Clarice naquele mesmo ano. Você perdeu Leandro muito antes. E continuamos, porque é o que fazemos, não é? Continuamos. Leonardo assentiu, os olhos brilhando com emoção contida. Continuamos, concordou. Mas, e aqui Décio ergueu o dedo, voltando um pouco ao seu estilo característico. Isso não significa que esteja tudo bem. Minhas palavras foram injustas e imprecisas, e por isso quero me retratar publicamente. A tensão no estúdio começou a se dissipar, substituída por uma atmosfera de respeito mútuo e compreensão. Leonardo respirou fundo. Décio, todos nós falamos coisas que depois repensamos. Não guardo rancor, mas vou ser sincero. Leonardo fez uma pausa, medindo suas próximas palavras. Aquilo me machucou, porque em alguns dias eu mesmo me perguntava se ainda tinha o que era preciso, se ainda cantava com a mesma paixão de antes. A sinceridade da confissão pegou a todos de surpresa. Não era comum ver um artista do calibre de Leonardo expor suas vulnerabilidades tão abertamente. E chegou a alguma conclusão? Perguntou Décio, inclinando-se em direção ao cantor. Leonardo sorriu, um sorriso que carregava décadas de histórias. Cheguei, percebi que canto diferente, sim. Não sou mais aquele rapaz que começou com Leandro nos anos 80. A voz muda, a técnica evolui, as experiências se acumulam, mas a paixão, ele tocou o próprio peito. A paixão pela música só aumentou. Um leve aplauso começou na plateia, crescendo gradualmente. A apresentadora, percebendo o momento oportuno, interveio. Que conversa incrível, que momento especial estamos testemunhando.
Décio Pitinini e Leonardo, dois gigantes, cada um em sua área, mostrando que é possível resolver desentendimentos com maturidade e respeito. Décio assentiu, mas ainda tinha algo a dizer. Leonardo, se me permite, gostaria de fazer um pedido. O cantor arqueou as sobrancelhas, curioso. Claro, Décio, gostaria de ouvi-lo cantar. Aqui, agora. Sem banda, sem arranjos elaborados, apenas você e sua voz. Um murmúrio percorreu o estúdio. Isso não estava no roteiro. Newton, nos bastidores, arregalou os olhos. Era uma situação inesperada. Leonardo não havia se preparado para cantar ao vivo, sem acompanhamento. Leonardo hesitou por um momento. Cantar sem preparação, sem aquecimento vocal adequado, era arriscado para qualquer artista. E para alguém que havia sido criticado justamente por sua performance vocal, algum problema, Leonardo? Perguntou Décio, com um leve sorriso nos lábios. O desafio estava lançado. O estúdio inteiro aguardava. Seria este o verdadeiro teste? Provar ali, naquele momento, que as críticas estavam erradas. Leonardo respirou fundo. Pensou em recusar, em dizer que não estava preparado. Seria compreensível. Mas então, lembrou-se de todas as vezes em que havia cantado em churrascos com amigos, em reuniões familiares, apenas pelo prazer de cantar. Nenhum problema, Décio, respondeu finalmente, levantando-se. Qual música você gostaria de ouvir? O estúdio inteiro prendeu a respiração quando Leonardo se levantou. Os técnicos de som, pegos de surpresa, correram para ajustar os microfones. A apresentadora olhava alternadamente para Leonardo e para o diretor, que fazia gestos frenéticos nos bastidores, tentando reorganizar o programa diante daquela reviravolta inesperada. Décio Pitinini mantinha os olhos fixos no cantor, um sorriso enigmático nos lábios. Qual música, Décio? Repetiu Leonardo, ajustando o microfone que um técnico lhe entregara às pressas. O jornalista pareceu ponderar por um momento. Pense em mim, disse finalmente. A música que lançou vocês nacionalmente. Uma escolha estratégica. Uma música antiga, que exigia muito da voz, com notas altas e sustentadas. Uma música carregada de emoção e lembranças, que Leonardo havia cantado centenas de vezes ao lado do irmão Leandro. Nos bastidores, Newton passou as mãos pelo rosto, nervoso. Ele não se aqueceu para isso, murmurou. Leonardo fechou os olhos por um instante. A escolha de Décio não era inocente. Era um verdadeiro teste. Aquela música, além do desafio vocal, era emocionalmente carregada. Representava não apenas o início do sucesso da dupla, mas também uma época em que Leonardo ainda cantava ao lado do irmão. Quando reabriu os olhos, porém, Leonardo parecia tranquilo. Havia tomado sua decisão. Pense em mim, é uma música muito especial para mim, disse ao microfone. Foi com ela que eu e meu irmão Leandro fomos conhecidos em todo o Brasil. Uma composição do José Ribeiro, Mário Soares e Douglas Malo que marcou nossas vidas para sempre. O estúdio estava em silêncio absoluto. As câmeras captavam cada detalhe, cada expressão. Em casa, milhões de telespectadores assistiam àquele momento não programado, muitos já compartilhando nas redes sociais o que estava acontecendo. Leonardo respirou fundo e começou a cantar, sem instrumentos, sem acompanhamento, apenas sua voz preenchendo o espaço. Os primeiros versos saíram suaves, quase como um sussurro. A emoção era palpável em cada palavra. A voz, inicialmente contida, foi ganhando força e confiança a cada frase. Décio Pitinini observava atentamente, as mãos cruzadas sobre o colo. A apresentadora tinha lágrimas nos olhos. Na plateia, algumas pessoas cantavam baixinho, acompanhando Leonardo. À medida que a música avançava, algo extraordinário acontecia. Não era apenas a performance técnica, que mesmo sem aquecimento, mantinha-se sólida, mas a emoção que transbordava de cada nota. Leonardo não cantava apenas com a voz, mas com todo o corpo, com toda a alma. Seus olhos, às vezes fechados, às vezes abertos e brilhantes,
Contavam histórias de perda, de superação, de amor pela música que o sustentara nos momentos mais difíceis. Ao atingir o refrão, sua voz alcançou uma potência que surpreendeu a todos. Não era a mesma voz de décadas atrás. Era mais madura, com nuances diferentes, mas carregava uma intensidade que só os anos e as experiências podem proporcionar. Nos bastidores, Newton já não parecia preocupado. Um sorriso orgulhoso substituíra a expressão de tensão. Os técnicos de som se entreolhavam, impressionados com o que estavam ouvindo. Quando Leonardo chegou aos versos finais da canção, sua voz se elevou uma última vez, poderosa e clara, para então suavizar-se gradualmente até o último verso, que ele cantou quase em um sussurro, olhando diretamente para Décio. Pense em mim. O último som ecoou pelo estúdio por um instante, seguido pelo silêncio mais profundo. E então, como uma onda que não podia mais ser contida, a plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, algumas com lágrimas nos olhos. A apresentadora, visivelmente emocionada, aproximou-se de Leonardo. Isso foi... Ela parecia não encontrar palavras. Leonardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Isso foi, pense em mim, uma música que levo no coração, disse simplesmente. As câmeras captaram então a reação de Décio Pitinini. O jornalista veterano estava de pé, aplaudindo. Não era o aplauso protocolar, educado, mas um aplauso verdadeiro, entusiasmado. Em seu rosto, habitualmente sério, havia uma expressão de admiração genuína. Quando eu disse que você não cantava mais nada, disse Décio, aproximando-se de Leonardo, eu estava completamente equivocado. E hoje, você provou isso não apenas para mim, mas para todo o Brasil. O estúdio continuava aplaudindo. Leonardo estendeu a mão para Décio, que a aceitou, mas não se contentou com o aperto de mão. Puxou o cantor para um abraço. Aquela imagem, o jornalista veterano abraçando o cantor que havia criticado duramente anos antes, simbolizava algo maior que uma simples reconciliação. Era um momento de reconhecimento, de respeito mútuo entre dois profissionais que, cada um à sua maneira, haviam deixado marcas profundas na cultura brasileira. O diretor, nos bastidores, fazia sinais para que a apresentadora encerrasse o bloco para o intervalo comercial. Ela assentiu, aproximando-se da câmera principal. Voltamos em instantes com mais Fala Brasil, após este momento inesquecível que acabamos de presenciar. Enquanto as câmeras desligavam para o intervalo, a plateia continuava aplaudindo. Newton correu para o estúdio, abraçando o amigo. Você arrasou, Léo! Isso vai repercutir em todo lugar. Leonardo sorriu, ainda processando o que acabara de acontecer. Décio Pitinini permanecia próximo, a expressão mais leve que o normal. Obrigado por aceitar o desafio, disse o jornalista. Foi um privilégio. Leonardo assentiu, percebendo que aquele momento transcendia qualquer ressentimento do passado. Era sobre a música, sobre a verdade que ela carregava, sobre o poder que tinha de unir e transformar. E o privilégio foi meu, Décio, respondeu sinceramente. Enquanto os técnicos preparavam o estúdio para o próximo bloco, Leonardo checou o celular. Dezenas de mensagens, notificações explodindo nas redes sociais. O momento já estava viralizando na internet. Pronto para continuar? Perguntou a apresentadora, aproximando-se. Leonardo sorriu, sentindo-se mais leve, mais completo do que se sentia há muito tempo. Sempre, respondeu. As horas seguintes ao programa foram um turbilhão. Enquanto Leonardo deixava os estúdios da TV regional, seu telefone não parava de tocar. Newton, ao seu lado no carro, atualizava freneticamente as redes sociais. Léo, isso tá bombando em todo lugar. Já Leonardo desarmou Pitinini é o assunto mais comentado no Brasil agora. Olha só os comentários. Leonardo sorriu, mas não estava realmente prestando atenção. Sua mente ainda processava o que havia acontecido no estúdio. Não era sobre desarmar Décio, nunca fora. Era sobre música,
sobre verdade, sobre reconexão com o que realmente importava. Tem ligações de todos os programas de TV querendo você amanhã, continuou Newton, empolgado. O Fantástico, o Domingão, todos. Isso pode alavancar as vendas do DVD novo de um jeito que a gente nem imaginava. O motorista manobrava habilmente pelas ruas de Goiânia, agora iluminadas pelos postes e pelos letreiros coloridos dos estabelecimentos noturnos. Leonardo olhou pela janela, vendo seu reflexo no vidro escurecido. Por um instante, pareceu ver não apenas o homem de 61 anos, mas também o jovem que começara a cantar nas fazendas do interior de Goiás, movido apenas pela paixão pela música. Newton, interrompeu finalmente. Vou para casa. Não quero falar com ninguém da imprensa hoje. O empresário parou de digitar no celular, surpreso. Como assim, Léo? É a hora de capitalizar isso. Toda a mídia quer falar com você agora. Leonardo balançou a cabeça. Amanhã a gente resolve isso. Hoje eu só quero ir para casa, ficar com a Poliana, talvez ligar para os meus filhos. Esse momento foi mais importante para mim do que para o público. Entende? Newton suspirou, conhecendo bem o amigo para saber quando não adiantava insistir. Tá certo, patrão. Você é quem manda. Mas amanhã cedo precisamos definir uma estratégia. Ok? Leonardo assentiu, voltando a olhar pela janela. O carro agora cruzava o setor marista, dirigindo-se para o condomínio de alto padrão onde o cantor morava. As luzes da cidade refletiam-se no asfalto molhado pela chuva passageira que caíra durante o programa. Ao chegar em casa, foi recebido por Poliana na porta. Ela o abraçou forte, sem dizer nada a princípio. Não precisava. Estavam juntos há tempo suficiente para que as palavras fossem muitas vezes desnecessárias. Vi tudo, disse ela finalmente, conduzindo-o para dentro. Foi lindo, Léo. A casa ampla e elegante, decorada com um equilíbrio entre o sofisticado e o aconchegante, refletia a personalidade do casal. Nas paredes, fotos da família se misturavam a discos de ouro e platina, testemunhas silenciosas de uma carreira extraordinária. Quer comer alguma coisa? Perguntou Poliana. Fiz aquela galinhada que você gosta. Leonardo sorriu, sentindo o cansaço e a emoção do dia finalmente alcançarem-no. Mais tarde, talvez. Agora só quero sentar um pouco, descansar. Dirigiram-se à sala de estar, onde um piano de cauda ocupava lugar de destaque. Leonardo passou os dedos suavemente pelas teclas ao passar, sem chegar a pressionar nenhuma delas. Sentado no sofá, com Poliana ao seu lado, finalmente começou a contar como havia se sentido durante todo o programa, especialmente no momento em que Décio o desafiara a cantar. Por um segundo, pensei em recusar, admitiu. Tinha medo de não conseguir, de a voz falhar. Seria como dar razão a ele, depois de todos esses anos. Poliana acariciou sua mão. Mas você nunca recua de um desafio. Nunca recuou. Leonardo sorriu. Sabe o que pensei quando comecei a cantar? Pensei no Leandro. Pensei naquela primeira vez que cantamos. Pensei em mim juntos. Como ficamos nervosos antes de subir no palco. Seus olhos brilhavam com a lembrança. E de repente, não era mais sobre provar nada para o Décio ou para qualquer pessoa. Era sobre honrar aquela história, aquela jornada, nossa jornada. O telefone tocou novamente. Poliana checou o identificador. É o Zé Felipe, disse, referindo-se ao filho do cantor, também artista. Leonardo atendeu, colocando no viva voz. A voz animada de Zé Felipe preencheu a sala. Pai! Você acabou com tudo hoje. Tá todo mundo falando disso. Leonardo riu. Que bom que você gostou, filho. Gostar? Pai, você mostrou para todo mundo o que é ser um artista de verdade, sem firula, sem artifício, só você e sua voz. Isso é que é ser autêntico. A conversa continuou por alguns minutos, com Zé Felipe contando como seus amigos e colegas do meio musical estavam reagindo ao momento. Quando desligaram, Leonardo parecia mais leve, mais rejuvenescido. Vou querer aquela galinhada agora, disse, levantando-se do sofá.
Enquanto comiam na cozinha ampla, assistindo pelo tablet às repercussões nas redes sociais e nos portais de notícias, o telefone de Leonardo tocou novamente. O número não estava salvo em seus contatos. Hesitante, atendeu. Alô, Leonardo? A voz grave e inconfundível de Décio Pitinini soou do outro lado. Espero não estar incomodando. Não, não está, respondeu Leonardo, fazendo um sinal para Poliana, que ergueu as sobrancelhas, surpresa. Queria agradecer pelo programa de hoje, continuou Décio. Foi especial. Havia algo diferente na voz do jornalista, uma vulnerabilidade que Leonardo jamais havia percebido antes. Foi especial para mim também, Décio. Sabe, continuou o jornalista, já entrevistei presidentes, artistas internacionais, pessoas poderosas de todos os tipos ao longo da minha carreira, mas poucas vezes vi alguém demonstrar tanta autenticidade quanto você hoje. Leonardo permaneceu em silêncio, deixando que Décio continuasse. Quando sugeri que você cantasse, parte de mim ainda estava testando. Queria ver se você fugiria, se daria desculpas. Houve uma pausa. Estou feliz que não fugiu. Nunca fugi de um desafio na vida, Décio, respondeu Leonardo, com um leve sorriso que o jornalista não podia ver. E nem mesmo quando o desafio era seguir cantando depois de perder meu irmão. Outro breve silêncio se estabeleceu, mais confortável desta vez. Tenho um pedido a fazer, disse Décio finalmente. Estou escrevendo um livro sobre a música brasileira dos últimos 50 anos. Gostaria muito de incluir sua história. A verdadeira história, não o que já foi contado 1000 vezes. Leonardo sentiu o peso daquelas palavras. Sua trajetória havia sido documentada em inúmeras matérias, programas, documentários, mas raramente sentia que capturavam a essência, as dores e alegrias reais por trás dos holofotes. Podemos conversar sobre isso, respondeu cautelosamente. Mas sabe como é, Décio? Tem uma agenda complicada. Entendo perfeitamente, interrompeu o jornalista. Sem pressa. Só queria que soubesse que o convite está feito. Depois do que vi hoje, mais do que nunca, acredito que sua voz, não apenas a que canta, mas a que conta sua história, precisa ser ouvida. Quando a ligação terminou, Poliana olhava para o marido com curiosidade. E então, o que ele queria? Leonardo explicou brevemente, ainda processando a conversa. Você vai aceitar? Perguntou ela. Não sei. Tenho que pensar. Leonardo tomou um gole de água. É estranho como a vida dá voltas, não é? O homem que disse que eu não cantava mais nada agora quer contar minha história. Poliana sorriu, apertando gentilmente sua mão. Talvez ele sempre tenha querido contar sua história. Só não sabia como se aproximar. Leonardo assentiu, refletindo sobre as palavras da esposa. Talvez houvesse verdade naquilo. Às vezes, as críticas mais duras vinham daqueles que mais se importavam, que viam um potencial para algo maior. Naquela noite, antes de dormir, Leonardo sentou-se na varanda de casa, contemplando as luzes de Goiânia ao longe. Seu celular continuava vibrando com notificações, mas ele as ignorava por enquanto. Em sua mente não estavam os comentários nas redes sociais, nem as manchetes, nem mesmo o abraço reconciliador com Décio. O que ecoava eram as notas de "Pense em mim", a sensação de cantar aquela música tão significativa, sem artifícios, conectando-se novamente com a essência do que significava ser um artista. E, naquele momento tranquilo, Leonardo soube que, independentemente dos altos e baixos, das críticas e elogios, a música sempre seria seu verdadeiro norte, seu caminho de volta para casa. 3 meses se passaram desde o encontro com Décio Pitinini. A vida de Leonardo havia retomado seu ritmo habitual. Shows, gravações, compromissos comerciais e os preciosos momentos com a família que ele tanto valorizava. O vídeo daquele momento no programa Fala Brasil continuava circulando nas redes sociais. Havia gerado memes, remixes, análises de especialistas em canto e até mesmo inspirado um movimento nas redes com a hashtag
Se disse cante como se ninguém estivesse julgando, onde pessoas comuns compartilhavam vídeos cantando suas músicas favoritas. Numa manhã de outubro, Leonardo preparava-se para mais um dia de gravações em seu estúdio particular, instalado numa fazenda nos arredores de Goiânia. O local era seu refúgio, onde podia trabalhar cercado pela natureza e pelos animais que tanto amava. Newton chegou cedo, como de costume, carregando uma pasta de documentos e o inseparável tablet. Bom dia, Léo. Pronto para finalizar as mixagens do DVD? Leonardo assentiu, servindo uma xícara de café para o amigo e empresário. Ansioso para terminar esse projeto. Ficou do jeito que a gente queria. Newton concordou, bebericando o café. Aquela sua apresentação no programa do Décio deu uma visibilidade absurda para o seu trabalho. As vendas antecipadas do DVD já estão no teto. E os ingressos para a turnê praticamente esgotados em todas as cidades. Leonardo sorriu, mas com certa reserva. Embora apreciasse o sucesso comercial, não era isso que o movia. Nunca fora. Falando no Décio, continuou Newton, ele ligou de novo ontem. Perguntou se você já tinha tomado uma decisão sobre o livro. Leonardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ainda não sei, Newton. Contar minha história, toda ela, não é fácil. Newton assentiu, compreensivo. Imagino que não seja, mas pensa bem, Léo. Quem melhor que você para contar sua própria trajetória? Se não fizer isso, outros vão continuar contando versões que não são necessariamente fiéis ao que você viveu. O argumento fazia sentido. Ao longo dos anos, Leonardo havia visto tantas histórias sobre ele e Leandro, algumas próximas da verdade, outras completamente distorcidas. A ideia de estabelecer um registro definitivo, em suas próprias palavras, era tentadora. Vou pensar mais um pouco, prometeu. Agora vamos trabalhar. O estúdio era um espaço amplo e aconchegante, com tecnologia de ponta disfarçada por uma decoração rústica que remetia às raízes do cantor. Nas paredes, fotos da carreira, discos emoldurados e um quadro especial. Ele e Leandro, ainda adolescentes, tocando violão na varanda da casa dos pais, em Goianápolis. O produtor musical já os aguardava, junto com o engenheiro de som. Passaram a manhã toda revisando as mixagens finais do DVD, ajustando detalhes, discutindo a sequência das faixas. Leonardo estava particularmente atento às nuances de sua voz em cada canção, mais consciente do que nunca de seu instrumento após o episódio com Décio. No final da tarde, com o trabalho praticamente concluído, Leonardo recebeu uma visita inesperada. Seu filho caçula, João Guilherme, apareceu no estúdio. Pai, tudo bem? Leonardo abraçou o filho com entusiasmo. João Guilherme, aos 22 anos, seguia a carreira como ator e influenciador digital, mas mantinha forte conexão com o pai. Que surpresa boa! Não sabia que você estava em Goiânia. Mas cheguei ontem à noite. Vim para uma campanha publicitária, mas não podia passar pela cidade sem te ver. Saíram do estúdio para conversar com mais privacidade na varanda, de onde se podia avistar o pasto com os cavalos que Leonardo criava. E como vão as coisas? Perguntou o cantor. Os trabalhos, os estudos. João Guilherme sorriu, o mesmo sorriso que herdara do pai. Tudo caminhando bem. Mas, na verdade, eu vim aqui também por outro motivo. Leonardo ergueu as sobrancelhas, curioso. Lembra daquele seu momento com o Décio Pitinini? Aquilo mexeu comigo, pai. Ver você cantando daquele jeito tão verdadeiro. O jovem fez uma pausa, parecendo buscar as palavras certas. Sempre tive um pouco de, não sei, talvez vergonha de cantar. Acho que é o peso do seu nome, sabe? Como ser filho do Leonardo e não ser cobrado. Leonardo ouvia atentamente, surpreso com a revelação. Mas depois de ver você naquele programa, enfrentando uma crítica de frente, mostrando sua vulnerabilidade e sua força ao mesmo tempo, isso me inspirou. João Guilherme tirou o celular do bolso e mostrou ao pai um vídeo. Nele,
o jovem aparecia cantando uma canção sertaneja, acompanhado apenas por um violão. Gravei isso semana passada. Não é profissional nem nada, só eu cantando, como você sempre fez. Leonardo assistiu ao vídeo com o coração acelerado. A voz do filho era diferente da sua, mais suave, menos potente, mas com uma sensibilidade única. E havia ali, inegavelmente, um talento natural. João, isso é lindo, filho. Você acha mesmo, pai? Não está dizendo isso só porque sou seu filho? Leonardo riu. Filho, eu posso ser pai coruja, mas no que diz respeito à música, sou profissional antes de tudo. Você tem talento, diferente do meu, do Zé Felipe, mas seu, autêntico. O jovem parecia aliviado e orgulhoso ao mesmo tempo. Não sei se quero seguir carreira musical. Talvez grave algumas coisas só por prazer mesmo, mas queria muito que você me ajudasse. Leonardo sentiu os olhos marejarem. Quantas voltas a vida dava. Ele, que começara cantando com o irmão, que havia enfrentado a dor de perder seu parceiro musical e seguir em frente, agora via o filho mais novo buscando seu próprio caminho na música. Será uma honra, filho, uma honra imensa. Naquela noite, após João Guilherme partir, Leonardo sentou-se em seu escritório e pegou o telefone. Havia tomado uma decisão. Alô, Décio, é o Leonardo, sobre aquele livro. Vamos fazer. 2 semanas depois, Leonardo encontrava-se novamente com Décio Pitinini, desta vez não em um estúdio de TV, mas na biblioteca da casa do jornalista em São Paulo. O ambiente tranquilo, repleto de livros do chão ao teto, criava uma atmosfera propícia para conversas profundas. Obrigado por aceitar, Leonardo, disse Décio, ajustando os óculos de leitura. Como quer começar? Leonardo pensou por um momento. Pelo começo, eu acho, Goianápolis, anos 70. 2 meninos com um sonho e um violão velho. As horas passaram enquanto Leonardo compartilhava histórias, algumas conhecidas do público, outras jamais reveladas. Falou sobre os primeiros anos de luta, sobre a mudança de Leandro e Leonardo para a famosa dupla Leandro e Leonardo, sobre os altos e baixos da fama repentina. Quando chegou a parte sobre a morte de Leandro, sua voz embargou. Décio, respeitosamente, sugeriu uma pausa. Não, vamos continuar, insistiu Leonardo. Essa é a parte mais difícil, mas também a mais importante. Contou então como havia sido reconstruir sua vida e carreira após a perda do irmão. As dúvidas, o medo, a sensação de cantar sozinho pela primeira vez. Sabe, Décio, quando você disse que eu não cantava mais nada, parte de mim concordava com você. O jornalista pareceu surpreso. Como assim? Depois que o Leandro se foi, nunca mais foi a mesma coisa. Como poderia ser? Eu seguia cantando, fazendo shows, gravando discos, mas algo havia mudado. Não era só a formação, era a alma. Leonardo fez uma pausa, recolhendo seus pensamentos. Levei anos para entender que não precisava cantar como antes, que eu podia honrar nossa história justamente permitindo que minha voz evoluísse, mudasse, refletisse minhas novas experiências. Décio tomava notas, ocasionalmente fazendo perguntas, mas principalmente deixando que Leonardo conduzisse a narrativa. E hoje, como se sente sobre sua voz, sua música? Leonardo sorriu, um sorriso sereno que carregava décadas de vivências. Hoje entendo que cada fase tem sua beleza. A voz do jovem Leonardo tinha energia, frescor, ousadia. A voz do Leonardo de hoje tem profundidade, maturidade, verdade. Não é melhor nem pior, é diferente. Está tudo bem. Décio assentiu, satisfeito com a resposta. Uma última pergunta por hoje. O que espera que as pessoas entendam sobre você através deste livro? Leonardo refletiu por um longo momento antes de responder. Que por trás do artista, dos sucessos, dos shows lotados, existe um homem comum que enfrentou perdas, dúvidas, medos, mas que encontrou na música não apenas uma profissão,
mas um caminho para se reconectar consigo mesmo e com os outros. E que, no final das contas, é isso que importa, a conexão verdadeira que a música proporciona. 3 meses depois, numa noite quente de verão em Goiânia, o estádio Serra Dourada estava completamente lotado. Era a noite de lançamento do novo DVD de Leonardo, coincidindo com a pré-venda do livro Leonardo, Além da Voz, escrito por Décio Pitinini a partir dos relatos do cantor. No camarim, momentos antes de subir ao palco, Leonardo estava cercado pela família. Poliana, os filhos, netos, amigos próximos. Newton entrou apressadamente. Léo, o Décio acabou de chegar. Quer falar com você antes do show. Leonardo assentiu, e logo o jornalista entrou no camarim. Os dois homens, antes adversários, agora unidos por um respeito mútuo, cumprimentaram-se calorosamente. Vim desejar boa sorte, disse Décio. Embora você claramente não precise dela. Leonardo sorriu. A gente sempre precisa de um pouco de sorte e de pessoas que nos desafiem a ser melhores. Décio entregou a Leonardo um pequeno embrulho. Um presente. Abra depois do show. Quando Décio saiu, Poliana aproximou-se do marido. Está pronto? Leonardo respirou fundo, ajustando o chapéu característico. Sempre. Ao subir no palco, foi recebido por uma ovação ensurdecedora. Milhares de pessoas, de todas as idades, cantavam seu nome. Boa noite, Goiânia! Sua voz potente ecoou pelos alto-falantes. Hoje é uma noite especial, uma noite de celebração, de gratidão e de música verdadeira. A multidão aplaudiu entusiasticamente. Quero começar com uma música que tem um significado muito especial para mim. Uma música que me lembra que não importa os desafios, não importa as críticas, não importa as perdas. A canção continua. Os primeiros acordes de Pense em Mim preencheram o estádio. Leonardo fechou os olhos por um instante, conectando-se com a música, com sua história, com sua verdade. E então cantou. Não como o jovem Leonardo, não como o Leonardo de meia-idade, mas como o Leonardo de agora, um artista em constante evolução, um homem em paz com seu passado e seu presente, uma voz que, ao contrário do que alguém havia dito um dia, nunca deixara de cantar com alma. Nas primeiras fileiras, Décio Pitinini assistia com um sorriso discreto. Ao seu lado, João Guilherme observava o pai com admiração. No céu de Goiânia, as estrelas pareciam brilhar um pouco mais forte naquela noite. A canção continuava e continuaria em novas vozes, em novos corações, em novas histórias ainda por serem contadas.